Uma das tendências é a interação dos KPIs diversos entre áreas diversas de conhecimento de uma empresa. Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos hoje fazer a nossa aula 8, a nossa última aula de KPIs em marketing, olhando um pouco para as tendências e evolução dos KPIs em marketing. Tá? Para isso a gente vai usar uma estrutura que fala em qual é a evolução dos KPIs no marketing, quais as tendências emergentes em KPIs de marketing, como adaptar os KPIs às novas tendências e o futuro dos KPIs em marketing, considerando que a gente entra cada vez mais num cenário de inteligência artificial, de novas ferramentas, inclusive de novos comportamentos para as empresas. Então, se a gente for olhar e pensar um pouco da evolução dos KPIs no marketing, tá? Olhar o futuro também é entender o que aconteceu até agora. Tá? Então vamos falar de algumas tendências emergentes, mas vamos olhar um pouquinho também para tudo que a gente vê e viveu até agora em KPIs, porque se tem algo que vai continuar acontecendo é a transformação. Tá? A transformação vai continuar acontecendo. Hoje, com a entrada da IA, com a questão dos dados cada vez, a preocupação com dados éticos, a gente precisa estar muito atento a esse caminho de evolução e como é que vamos usar os nossos dados e tirar o melhor deles a partir das tecnologias que nos ajudam a investir em dados. Tá? Então, antigamente o dado ele era linear, ele era quase básico, assim, o KPI falava simplesmente em volume de vendas, alcance de campanhas. Hoje a gente está muito mais omnichannel, muito mais múltiplos canais, e um dado isoladamente de uma mídia, de uma frente que a gente captar, não nos fala totalmente daquilo que a gente quer saber. Então, alguns fatores são impulsionadores dessa evolução. Tá? E a gente precisa entender e compreender esses fatores para também poder aí de fato prever para onde estamos indo, para onde estamos nos movendo com relação a essa dinâmica dos dados. Tá? Então, a gente tem que primeiro pensar que existe a digitalização. Tá? A digitalização ela nos mostra que com o marketing digital tem uma explosão de dados disponíveis para mensuração. As próprias plataformas digitais nas quais as marcas investem conseguem nos gerar relatórios de análise que nos dão experiências e instrumentos muito interessantes de avaliação de performance e de redirecionamento de campanha, de mensagem. Às vezes a própria ferramenta nos manda alguns reports que tem alguns insights, que tem algumas sugestões. Tá? Então, isso é uma evolução. Tá? A digitalização dos dados é cada vez mais contínua e mais presente. Tá? Esse comportamento omnichannel também tem que ser observado. Tá? Os consumidores eles vão trafegar cada vez mais entre diferentes canais e o KPI ele tem que acompanhar a jornada. Hoje não existe falar mais só de online e de offline. Está tudo meio junto. Tá? Eu recentemente concluí um planejamento estratégico para uma empresa do mercado imobiliário que lida com venda de apartamentos, e a gente, analisando ali, tinha uma equipe online e uma equipe para venda offline. E a gente começou a se dar conta que não fazia sentido separar a venda online da venda offline mais. Tudo é venda. O offline e o online fazem parte da mesma jornada do mesmo consumidor. Portanto, esse comportamento omnichannel é cada vez mais evidente. Por outro lado, a gente vai ver cada vez mais acontecendo um componente de personalização. E as métricas precisam nos ajudar a capturar esse ar de experiência personalizada, tá? Preditiva e personalizada. Aí, obviamente, a ética dos dados nos mostra que os nossos KPIs têm que respeitar a LGPD, têm que respeitar a privacidade, tá? E não podem expor. Quantas vezes a gente ouve falar de vazamento de dados, de exposição de dados de clientes? A gente não gostaria de ter na nossa empresa um tipo de situação dessa acontecendo. Do contrário, vai nos restar só o bom e velho gerenciamento de crise, que é bom a gente prevenir e não precisar remediar.
Um case interessante na análise de KPIs que fala dessa busca cada vez mais pelo Omnichannel é o case da rede de varejo Renner, que é uma rede gaúcha que expandiu já para praticamente todo o Brasil. E a Renner ela é uma empresa que, por exemplo, ela vendia muito loja física, loja física, loja física. O carnê da Renner era um elemento muito conhecido, muito bem constituído ali de número de clientes. Tá? Então as pessoas, as consumidoras, principalmente porque ela é muito mais voltada para o público feminino, elas tinham o carnê da Renner como um elemento quase cotidiano assim nas contas domésticas, tá? E a Renner ela te permitia, por exemplo, comprar um perfume importado parcelado no carnê. Tá? Então, quando existia ainda a dificuldade de tu fazer essas compras aqui, pensando em vários públicos, assim, a Renner é uma empresa que ela foi pro e-commerce, ela evoluiu, mas ela foi muito pro omnichannel. Ela foi para todas as frentes de atuação, gerando resultado na venda, e hoje ela é muito mais focada em buscar uma destination, né, de tu ser uma marca tão boa, tão interessante, que os clientes vão querer estar lá simplesmente pelo fato de estar numa ambientação de marca, de loja mais interessante, tá? Como faz hoje muito bem feito uma rede como a Zara, por exemplo, né? Então ela se dá conta que a própria evolução dos dados que ela coleta permite que ela desenvolva estruturas, né, e estratégias que vão fazer com que o futuro dela tenha muito mais ligação com a inovação. Tá? Então o Renner é um case bem bacana, bem interessante. Tá? E essas tendências emergentes em KPIs de marketing nos mostram, num primeiro ponto, né, se a gente for pensar em principais tendências, KPIs centrados em experiência do cliente. Tá? Olha só que interessante, tá? O Customer Effort Score, ou CES, ou Net Trust Scores, são ferramentas que, por um lado, estão ganhando força, medindo não só a satisfação, mas a facilidade e a confiança na experiência do cliente. Tá? Então, o cliente, não precisa ser nenhum gênio para dizer isso, o cliente ele quer ter cada vez menos trabalho. Né? O cliente tem o seu tempo, o cliente quer ter a sua experiência, o cliente quer gerar, né, sua compra. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, a lógica de atendimento ao cliente, de experiência de cliente, né, ela poderia ser repensada em muitos dos segmentos. Né? Vamos pensar, por exemplo, quando uma empresa chama um cliente para fazer um recall de uma peça num automóvel. Às vezes é um recall num cinto de segurança. Bom, né, quando a montadora do teu carro já te chama para um recall no cinto de segurança, tu já fica apreensivo. Né? Ela vai e coloca, não, vamos chamar, compareça se você tem um carro da marca tal do ano X ao ano Y. Então, às vezes a gente tem uns 5 anos de carro junto, tu está falando de milhares de clientes. Pô, facilita a experiência. Usa o dado do cliente. Entende que o KPI está mudando e te permite um dado hoje mais personalizado e vai tu atrás do cliente específico, não, vou mandar alguém na tua casa, ali no teu escritório, para pegar o teu carro, para fazer um recall e te devolver ele daqui a 2 horas. Mas a gente não pensa muito nessas questões do diferente, do atendimento ao cliente de modo personalizado, preditivo e único, porque às vezes a gente não se deu conta de como está evoluindo cada vez mais a questão dos KPIs centrados em cliente. Tá? Depois a gente tem cada vez mais KPIs de impacto ambiental e social. Tá? Então hoje, por exemplo, se eu for falar em responsabilidade social corporativa, eu preciso falar em pegada de carbono. Eu preciso falar em ambiente, então Suzano, CMPC, empresas que lidam com papel, por exemplo, e nós temos outros segmentos aí como exemplo, elas estão falando em pegada de carbono. Elas estão falando em como é que elas estão contribuindo ou devolvendo para o meio ambiente aquilo que temporariamente elas tiram dele. E isso não tem nada a ver com questão política, não tem nada a ver com questão de esquerda, direita, é uma questão de conscientização e de mostrar aquilo que a marca está fazendo, porque os KPIs hoje, de empresas de capital aberto, por exemplo, quando a gente for olhar um relatório de desempenho, vai se buscar ver balanço social, vai se buscar ver impacto social e ambiental. O mesmo vale para as questões de diversidade. Né? A empresa tem um KPI ligado a um mapa de diversidade,
Tem empresas hoje que, em termos de compliance, para fazer contratação de fornecedores, estão começando a olhar para indicadores KPIs ligados à diversidade. Então, essa é uma tendência no mundo dos KPIs que nós não podemos ignorar. Tá? Então, é cada vez mais comum, é cada vez mais novo, inclusive, a gente se dá conta de que precisa estar preocupado com essas questões todas. Acho que tem um case bem interessante, tá, que fala desses KPIs ligados à contribuição para o meio ambiente e que fala em criatividade na relação com os consumidores, tá, que é uma empresa, uma marca chamada Patagônia, que criou um KPI, né, de ownership conjunta, que é muito sensacional. Ownership conjunta ou propriedade conjunta significa que a Patagônia é uma empresa que, vamos contextualizar, ela fabrica roupas e equipamentos para o esporte de escalada, de alpinismo. Tá? Uma marca que surgiu lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, criada por um inovador, que era um esportista, é um esportista ainda, embora ele já tenha passado dos 80 anos, que é o Yvon Chouinard. Aí o Yvon Chouinard, ele era um apaixonado por alpinismo. Num determinado período de férias, ele viajou para a Patagônia chilena para fazer escalada e para surfar. Se apaixonou pela Patagônia chilena, né, e começou a se dar conta ao longo da elaboração lá desse esporte que existiam algumas atitudes um pouco nocivas ao meio ambiente que os esportistas tomavam. Por exemplo, deixar nas montanhas lá um pino cravado, ou trocar todo ano a marca de roupa que comprava por outra, porque as roupas não duravam tanto, os equipamentos. Então ele se deu conta que ele tinha que fazer uma empresa, e ele chamou essa empresa de Patagônia, dado de fato a paixão que ele tinha por essa região da Patagônia. Ele se deu conta que essa empresa que ele criaria, ela precisava ser uma empresa diferente, que tivesse KPIs diferentes, que não olhasse, por exemplo, tanto, né, para KPIs tradicionais como faturamento, mas como é que tu abre uma empresa, né, e vira um empresário se tu não vai olhar para esses KPIs mais tradicionais de faturamento? Então, se eu fosse pensar, né, e quando eu penso nisso eu estou falando de mais de 50 anos atrás, né, quando o Yvon Chouinard criou a marca Patagônia, se eu fosse pensar hoje, eu chamaria ele de futurista. A profissão futurista não existia ainda, mas ele seria um futurista porque ele criou uma empresa, criou uma marca com KPIs que só no futuro a gente passaria a olhar para eles. E o que ele criou, então, que tem a ver com essa questão da ownership conjunta, né? Esse empresário criou na sua empresa um certificado de copropriedade entre a empresa, o produto e o cliente. Olha só que interessante. Se você compra uma jaqueta da Patagônia, pode ser que você pague um pouco mais do que pagaria por uma jaqueta da The North Face ou da Columbia. Digamos que você pode pagar aí uns $300 por uma jaqueta, que é um preço alto. Mas você compra uma jaqueta que é para ser sua para sempre. Tá? Mas como eu posso vender um produto para um cliente que vai ser dele para sempre se eu preciso vender de novo para esse cliente? Então, olha só que quebra de paradigma. O Yvon Chouinard, ele acredita, e ele criou dentro da empresa dele esse mindset, né? Ele acredita que não precisamos trocar de jaqueta, por exemplo, se o fecho estragou. Então, todas as marcas de jaqueta vendem o fecho junto com a jaqueta, né, como peça única. Ele faz umas jaquetas com fecho descartável, porque se o fecho estragar, você pode ir lá só arrumar o fecho e continuar com a jaqueta. Agora, digamos que o seu condicionamento físico mudou durante os anos. Você engordou demais, ou você emagreceu demais, e aquela jaqueta não serve mais em você. Ou você enjoou da cor da jaqueta. Não tem problema, a Patagônia compra essa jaqueta de você, de novo, afinal ela é dela, ela revende essa jaqueta e você usa o dinheiro da revenda para comprar um produto novo. Então, essa quebra de paradigma na análise dos KPIs, sendo visionária, assim, interessantemente, ela trata de KPIs que não são só de marketing. Quando a gente fala em tendências de KPIs de marketing,
aluno e aluna. A gente precisa também se dar conta que uma das tendências é a interação dos KPIs diversos entre áreas diversas de conhecimento de uma empresa. Então, por exemplo, qual é o KPI que a gente usa para a contratação de pessoas? Turnover, ou de manutenção de pessoas. Quanto mais turnover eu tiver, menos interessante está o clima organizacional. Qual é o que eu giro no meu dia a dia de gestão de pessoas? Eu giro, por exemplo, o trabalho remoto. Tá? Então, antes de existir trabalho remoto, antes de existir uma pandemia que nos levou a trabalhar de casa e que mexe até hoje nas relações de trabalho entre empresas, dias em casa, dias na empresa e tal, o Yvon Chouinard criou lá na Patagônia a política de horas flexíveis, onde ele dizia assim, se você é surfista e o mar está bom, você está liberado do trabalho para ir surfar, desde que depois você volte e termine aquilo que você tinha para fazer. Com isso, ele assume que o mar não tem uma hora marcada para estar bom. Não quer dizer que no sábado de manhã que você vai estar livre do trabalho, lá você vai poder ir surfar e o mar vai estar bom. Então ele criou horas flexíveis para que as pessoas pudessem aproveitar o mar bom lá e ir surfar. Então essa visão, e ele criou depois, claro, a campanha Don't Buy This Jacket, que quebrou todos os paradigmas de views, de engajamento, baseado num conceito, não compre essa jaqueta. Não compre essa jaqueta, você não precisa comprar mais uma jaqueta. Se você quer mais uma jaqueta, venda a jaqueta que você tem, aí sim, compre uma outra. Tá? A gente tem alguns KPIs que vão começar a aparecer, que é importante a gente notar, que são KPIs ligados à inteligência artificial. Tá? Não podemos deixar de ver, por exemplo, que taxa de conversões gerada por segmentação baseada em inteligência artificial ou uma própria segmentação automatizada de um relatório que foi usado, um modelo de IA para compor, vão aparecer cada vez mais. Tá? Métricas de comportamento preditivo, nem se fala. Tá? O marketing preditivo me mostra hoje que eu posso antecipar o comportamento de alguns consumidores. Então a gente falou um pouquinho já, por exemplo, quando tivemos nossa aula de KPIs ligados a desempenho de Customer Equity ou de jornada de cliente, que eu já sei hoje prever e já consigo prever como vai se comportar um cliente ao longo do ciclo de vida dele com a minha empresa. Por quê? Porque eu tenho dados preditivos baseados em algoritmos, baseados em comportamentos parecidos com perfis daquele cliente, claro, respeitando margens de erro, mas com inferência de inteligência artificial cada vez mais no processo, que vão tornar fascinante e também preditiva a análise de alguns KPIs ligados à jornada de cliente, como Customer Equity, como o valor que se propõe a pagar ao longo do tempo, o Lifetime Value, como o tempo que esse cliente vai continuar dentro da minha estrutura ou ficar junto com a minha empresa, certo? Tem também interações de voz, que vão ser KPIs que vão se usar, assistentes de voz, assistentes virtuais, realidade aumentada. Cada vez mais eu vou poder inovar na forma, inclusive, de apresentar esses KPIs através dessas ferramentas mais específicas, certo? E a gente tem que saber, dessa maneira, como adaptar os KPIs, nossos KPIs, às novas tendências. Tá? Então, primeiramente, é altamente desejável que a gente revise regularmente quais são nossos KPIs. O meu KPI, ele conversa hoje com a tecnologia disponível, ou eu estou usando um KPI antigo demais por um tempo que já mudou, certo? Eu estou investindo em ferramentas modernas, tá? Eu uso IA, eu uso KPIs mais complexos, eu consigo gerar a inteligência através desses KPIs, dessas ferramentas que eu uso. Terceiro ponto, eu consigo integrar dados de múltiplos canais. Eu sei olhar de onde está vindo o desempenho online, de onde está vindo o desempenho offline, como é que eu consigo buscar uma visão mais holística, mais interessante dessas plataformas. E eu consigo equilibrar eficiência com ética. O meu KPI, ele otimiza resultado, mas ele respeita a privacidade, ele respeita a regulamentação. Tá? Às vezes são perguntas simples que eu preciso fazer, são questões que eu preciso buscar autorização, mas eu preciso buscar essa autorização. Eu não posso correr o risco de gerar vazamento de dados, de comprometer meu compliance, de gerar uma imagem negativa da minha marca, simplesmente porque eu escolhi o KPI errado ou porque eu não adotei um controle certo de política para os KPIs, como eles vão acontecer.
Tá? Então, a pergunta-chave é, o meu KPI ele reflete a minha prioridade estratégica e as expectativas de um consumidor moderno? Tá? Eu uso plataformas de Big Data para monitorar meus KPIs, né? Eu uso soluções de IA já voltadas à análise preditiva, eu uso ferramentas de automação de marketing, quer dizer, eu estou com esse conjunto de ferramentas que vão existir cada vez mais usadas para analisar meus KPIs. Tá? Então nós já estamos falando aqui basicamente de futuro, né, de KPIs, e a gente vai ver numa visão de médio e longo prazo, cada vez mais KPIs em real time, né, métricas atualizadas constantemente, permitindo ajustes rápidos em campanhas. Tá? A gente vai ver cada vez mais KPIs personalizados por segmentos ou para os clientes, que avaliam a jornada por segmento ou até a jornada individual de cada cliente, né? Por que não eu poder tomar decisões que são preditivas baseadas no comportamento individual de cada cliente, né? Para isso eu preciso investir em capturar o dado, em tratar o dado. Se eu tiver uma visão proprietária desse dado do cliente, da interação com os clientes, para isso eu preciso entender de fato, nos meus KPIs de Customer Equity, Customer Journey, jornada do cliente, experiência do cliente, quais são esses momentos em que eu tenho condições de monitorar, de visualizar isso. Né? Isso pode ser desde o momento em que eu capturo o uso de um cartão, né? Se o cliente usa o cartão da minha empresa para comprar e eu tenho lá o monitoramento dos dados, ou até o momento em que eu vou num ponto de venda, né, e observo como é que o cliente faz para escolher a marca de arroz. Ele compra várias ou ele pega uma só de cara e já leva aquela marca preferida que ele tem. Tá? E depois, cada vez mais eu vou lidar também com automação total de relatórios, né, reduzindo, usando IA para reduzir o tempo gasto em análises que são muitas vezes manuais. Tá? Nós vamos ver cada vez mais algumas aplicações importantes da inteligência artificial, tá, nos ajudando a captar informações que vão servir para nortear o comportamento e o desempenho dos nossos mercados. Tá? Por exemplo, se eu pegar o segmento automotivo, empresas como a Pirelli, que é uma marca que atua muito baseada às vezes em automóveis de luxo, né? Desenvolve pneus para Ferrari, Porsche, Lamborghini, né? A Pirelli já está trabalhando, por exemplo, com inteligência artificial para analisar um KPI importante no seu processo produtivo, que é o nível de ruído que um pneu dá quando encosta no chão, quando roda no chão. Né? Mas por que o ruído é tão importante? Quando eu tenho uma Ferrari lá com um motorzão, o que o ruído do pneu importa? Não importa, porque não é só a Ferrari. Tu vai ter agora um Jaguar elétrico, uma Mercedes elétrica, eu já tenho um BMW elétrico, e no carro elétrico, que é extremamente silencioso, a interação que o pneu faz quando chega ali no chão é super importante. Então é um KPI que passa a ser usado e analisado por um software modelador de inteligência artificial que permite, aí sim, que eu simule o ruído que vai ter um pneu no chão sem precisar levar o carro para testar na rua. Então eu tenho um laboratório com uma simulação de ruído, sem ter que passar meses desenvolvendo um produto e investindo em teste físico, quando eu reduzo etapas no processo produtivo, e doto lá os meus KPIs e principalmente um KPI importante em marketing, que é o Time to Market. Time to Market é um KPI fundamental. Na medida que timing é super importante, time to market, o tempo que eu vou levar para colocar um produto no mercado, é fundamental. Então a Pirelli já está, por exemplo, conseguindo fazer isso através do seu sensoring lá de produtos, de pneus e produtos automotivos. O Google hoje é uma empresa que, por exemplo, cada vez mais está usando construção de estruturas de proteínas para fazer produtos bem pensados na área da saúde, e assim como o Google, no futuro vão ser outras empresas que vão usar cada vez mais a inteligência da decodificação de proteínas para gerar KPIs, né? Quando a gente fala em métricas de ESG, por exemplo, dentro de um composto lá do mix de marketing, eu tenho empresas hoje que já estão usando inteligência artificial
para prever, né? Isso é só para mostrar, né? Se a gente está falando do quanto a inteligência artificial vai influenciar nos nossos KPIs de campanha, digamos que a minha empresa esteja num segmento ligado à pegada de carbono ou a produção de elementos que precisam priorizar a sustentabilidade, né? Já tem empresas hoje focadas no ESG, fazendo simulações de réplicas do planeta Terra, né, como simuladores artificiais para entender, né, o quanto um evento climático está ligado a um aumento ou não numa produção de determinado ou emissão de um gás, de um produto químico. Tá? Tem KPIs, por exemplo, para empresas do segmento de moda, que vão ser cada vez mais ligados à previsão de tendências e padrões de compra. Então, por exemplo, na aula lá que a gente teve de KPIs em marketing digital, eu falei do exemplo da Glossier, né? Então tem marcas do segmento de moda hoje que estão, por exemplo, vendo padrões, antecipando padrões de compra preditivos através de dados tanto de mídia social quanto de histórico de compras de segmentos parecidos. Então o meu KPI, né, a forma de analisar ou até de traçar e de prever um objetivo, ela vai mudar com base naquilo que eu consigo analisar. Olha que interessante, às vezes o próprio objetivo ele muda porque a ferramenta de análise me permite chegar em real time num resultado de um objetivo que eu consigo monitorar mais rápido. O objetivo ele muda também mais rapidamente, lembrando que os OKRs também precisam mudar, assim como os próprios KPIs. Então a gente tem análises de KPIs em várias áreas. Claro que a gente precisa cuidar muito com a questão da privacidade, tá? A gente tem que cuidar quando fala de KPIs influenciados por inteligência artificial, a gente tem que cuidar se não está existindo, se não vai existir o que se chama de alucinação do modelo. O que é uma alucinação de um modelo de inteligência artificial? É quando você pergunta para o modelo alguma coisa, ele precisa dar uma resposta para vocês, mas ele dá uma resposta completamente desproporcionada ou fora da curva. Então, se eu vou usar a IA para analisar os meus KPIs, eu preciso também entender e enxergar se os meus KPIs não estão sendo direcionados e interpretados ou até buscados de forma alucinatória, porque eu posso estar com um KPI errado e se eu analisar de forma errada e interpretar de forma errada, eu vou ter um problema depois no meu mix de marketing ali, no produto que eu vou oferecer, na transação que eu vou querer buscar e gerar, né? A nossa análise ela precisa cuidar também para não enviesar um pouco, ligado a essa questão toda da diversidade. Então a gente vê lá, pô, nas propagandas só aparece o homem branco ou a mulher branca de tantos anos. Claro, porque a gente tem uma sociedade enviesada, com bias, então a gente precisa cuidar se a inteligência artificial não vai se basear em modelos, né, enviesados para fazer uma análise que para nós é importante que seja mais justa, enfim, do nosso produto. Tá? Cada vez mais a gente vai ver modelos de inteligência artificial especializados, a gente vai ver agentes de inteligência artificial fazendo tarefas que antes eram em etapas, então no futuro pode ser que uma análise de um KPI já venha junto com uma própria interpretação, tá? Nada impede que o meu uso de inteligência artificial através de um agente, né, permita que eu faça uma busca, uma mensuração, uma análise e até uma interpretação e uma recomendação de mensuração baseado em um modelo de inteligência artificial que use agentes. Então tem muita coisa para acontecer, a gente tem que pensar, obviamente, em termos de meses, de anos, mas tudo isso vai nos levar para caminhos novos, tá? Até a gente entender que neurotecnologia, termos como futuro do trabalho, mudanças na forma como a gente busca e usa o hardware vão fazer parte aí da nossa análise do dia a dia dos nossos KPIs. Gente, em resumo, falamos hoje um pouco mais sobre a evolução dos KPIs, tá? Exploramos aqui algumas tendências emergentes, tá? Discutimos muito, então, como adaptar a nossa estratégia para nos manter relevantes em um cenário de constante transformação no marketing, nos produtos, na comunicação, na geração dos KPIs. Eu deixo, então, como reflexão, né, nessa nossa última aula,
como call to action para a gente dar uma olhada nos KPIs que a gente está usando, tá? E vamos ver se ele está refletindo tendências, se eles são atuais, se eles são novos, que KPIs mais novos ou mais interessantes a gente pode levar, que conversam mais com as mudanças de mercado, com o ciclo de relacionamento da nossa empresa com o nosso consumidor, tá? E que ajustes a gente pode fazer para cada vez mais ter KPIs que reflitam onde a gente pode e quer chegar, tá? Parabéns por ter chegado até aqui, muito obrigado. KPIs, vamos lembrar que são mais do que números, são ferramentas para guiar o futuro das marcas. KPIs em marketing guiam o gerenciamento dos nossos projetos e do nosso futuro também, do futuro do nosso desempenho, tá? E a gente se vê aí numa próxima jornada de aprendizado. Tá? Muito obrigado, tudo de bom para vocês e sorte e sucesso.